Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque o coração contrito e quebrantado o Senhor não resiste. Esse o Senhor visita, esse o Senhor abençoa, esse o Senhor renova, esse o Senhor enche de paz. Obrigado, Deus, porque nós nada somos sem a tua misericórdia, sem a tua compaixão, sem a tua graça. Fala conosco, Deus. Eu venho me despojar de mim mesma. Pai, o Senhor sabe como meu coração tem clamado e tem chorado por esse tempo. Porque esses são tempos difíceis. Tempos que muitos apostatarão da fé genuína para ouvir ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Ajuda-nos a discernirmos os tempos, Senhor, que tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus, mas exalta o seu próprio poder, a sua própria bondade, a sua própria santidade. Livra-nos dessa hipocrisia, livra-nos das máscaras, Senhor. Livra-nos de acharmos que somos melhores que alguém. Tem misericórdia de nós, temos sido hipócritas, sem misericórdia, sem compaixão para com os perdidos. Julgamos, sentenciamos, como a tua filha disse, Pai, usamos redes sociais para ser filósofos, juízes, críticos. Mas esse é o tempo, Pai, que eu quero olhar para mim mesma. Eu quero olhar para mim mesma e ver o quão longe estou e onde tenho falhado. Não é no nosso esforço, Pai, que nós vamos ter a salvação. Não é na nossa bondade, mas é na tua graça. É no estarmos cheias da tua presença, cheias da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua humildade e da tua mansidão. Quando achamos que somos alguma coisa, quando achamos que somos super espirituais, nós cometemos um grande pecado. Cometemos o pecado dos fariseus, esse tão abominável aos teus olhos, que tem aparência de religiosidade, mas coloca o Senhor atrás. Muitas vezes nos tornamos duros, inflexíveis, duvidamos do que o teu Espírito tem feito na tua igreja, blasfemamos, criticamos, mas não levantamos os nossos escudos e as nossas espadas como deveríamos. Ah, Pai, alegra os nossos corações de novo nesse tempo. Ajuda-nos a termos corações de crianças, como o Senhor disse, Jesus, que aquele que não tiver a humildade de uma criança não pode herdar o reino. Na pureza, na confiança, na fé. Amém? Aleluia, Pai. Amadas, esse ano foi um ano de guerra, mas de muita vitória, amém? Um ano que a gente tem ouvido muitos profetas dizerem que é um ano de transições, é um ano de mudanças muito grandes, no cenário mundial, na igreja, são tantas coisas acontecendo, mas nós precisamos voltar ao entendimento de quem nós verdadeiramente somos para Deus e o que Ele quer de nós. E durante todo esse ano no Congresso de Mulheres eu compartilhei algumas coisas em relação ao nascimento do Renan. E como Deus, Ele faz do jeito dEle, Ele não é do nosso jeito. E como eu disse, o Renan, ele é uma caixinha de surpresa para nós. Ele tem nos trazido muitas alegrias, muita força, muito amor em casa. O Renan, para quem não conhece, meu bebezinho, ele nasceu com síndrome de Down. E foi um choque, porque eu soube ali no centro cirúrgico, logo após o nascimento dele. Minha cabeça ficou confusa. Eu tive algumas reuniões extraordinárias com 3 Denise, porque o meu espírito sempre foi confiante. Eu tive sonhos proféticos de que Deus estava me dando um filho e que ele era uma joia preciosa, e ele é mesmo, e eu nunca duvidei disso. Mas como mãe, existiam medos, existiam dúvidas, natural de um coração de uma mãe. Será que ele tem algum problema de saúde? Será que ele vai ter alguma dificuldade?
Glória a Deus, vai fazer 1 ano. O Renan não tem nenhum problema de cardiopatia, não tem nada. E se tivesse também, eu ia continuar glorificando a Deus. Amém? Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus quando as coisas acontecem de um jeito que a gente não espera. Confiança em Deus não depende das circunstâncias externas. Amém? Não depende de uma consciência. Deus só faz coisas boas. Pedro chegou para Jesus e falou: não, Jesus, você não vai morrer, eu morro contigo. O que Jesus disse para ele? Arreda-te, Satanás. Tem compaixão de ti mesmo, Pedro disse. Porque nós não entendemos os caminhos do Senhor. Porém, Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, naquilo que nós não entendemos. A dor do homem, muitas vezes, é a oportunidade de Deus se revelar. É no meio da dor, da dificuldade, que Deus nos faz mais humildes, que Deus nos ensina a confiar, que Deus nos faz termos experiências maravilhosas com Ele. Sim ou não? Quem pode dizer isso? O tema da pregação dessa noite é sobre alegria. Alegrai-vos outra vez, vos digo, alegrai-vos. Amém? E eu tenho ouvido muitas mulheres, muitas pessoas que têm passado por um momento de muita dificuldade na alma. Tristeza, medo, depressão, pânico. Entre o povo de Deus, entre pessoas que creem em Deus, cristãos, que conhecem a palavra. E eu comecei a buscar com afinco em oração: Senhor, o que está acontecendo? Eu me peguei muitas vezes com tristeza profunda nesse ano. Esse ano foi um ano de guerra, eu sentia tristeza, né? E eu comecei a buscar. Um dia eu tive um sonho. Esse ano foi um ano, como eu disse, de muita intensidade, assim, emocionalmente falando, mas também de muitas experiências com o Senhor, de muita revelação do Senhor, de me mover no profético, de Deus trazer os profetas para perto de mim. Ouvireis os profetas e prosperareis, a palavra de Deus diz. E uma noite eu tive um sonho. No meu sonho, eu estava numa roda com pessoas, assim, um círculo de pessoas conversando. E essas pessoas, elas eram da igreja até. E as pessoas estavam com medo. Mas você tem ouvido a respeito da falta de água? Um falava. Você tem ouvido a respeito da fome? Você tem ouvido o que está acontecendo lá? As guerras. E as pessoas, quanto mais elas ouviam a respeito das más notícias, diga más notícias, mais oprimidas elas ficavam, mais tristes, mais oprimidas, com medo elas ficavam. E o assunto girava muito em torno de um pessimismo, de uma desesperança, do que vai ser de nós. E aquilo foi enchendo o meu coração naquele sonho. E eu estava ficando ali, ouvindo aquilo e me amedrontando. De repente eu vejo Jesus. Eu já tinha ouvido Jesus falar comigo em sonho, já tinha visto às vezes, mas eu vi Jesus. Ele se apresentou para mim, como Ele quis se apresentar. Não estou dizendo que Jesus era exatamente, Ele vem como Ele se apresenta como Ele quer. Ele é Deus. E Ele estava fora desse círculo, com vestes brancas, com um sorriso, amadas, daqui a aqui. Ele fazia assim, ó. Sério, fazia assim, ó. E eu toda tensa, assim, carrancuda. E ele fazia assim. E aí eu falei: Jesus? Ele falou: vem cá. Aí eu saí da roda e fui diante de Deus. Deus falou: sai daí, vem para a minha presença, vem dançar. Ele começou a dançar. Ele fazia assim, ó, fazia passos e ria, e ria. E ele falava para eu imitar o passo que ele estava fazendo de dança. E ria. E eu começava a dar gargalhadas com ele. Ele falava: é assim que eu quero vocês na minha presença. Amém? Porque nós somos cidadãos dos céus. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A gente vai ver um vídeo
Solta aí um vídeo sobre o se alegrar, sobre o sorriso. Ultimamente as pessoas andam muito mal-humoradas. Aqui Você não não. concorda comigo? Mas existe uma forma de você contagiar as pessoas. Rindo. Apenas rindo. Dar risada faz bem ao corpo e à alma. Rir libera endorfina e serotonina. Por que você não faz isso amanhã na hora que você pegar o metrôzão? Começa a dar isso, bota um negócio engraçado. Tiozinho não curtiu. Por isso ria e contagie as pessoas à sua volta. Rir é o melhor remédio. Entenderam? Entenderam a mensagem? Quero que você abra a palavra de Deus em Isaías. Trinta e três. Versículo 14. Amém? Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala coisas retas, com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos. Eu quero que você se atente para isso, tá? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, ou em outras versões, o que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de homicídios, de morte, de desgraça, de más notícias, de desânimo, de críticas, de maledicências, de fofocas. Nós precisamos ser pessoas que contagiam com fé, com esperança, com alegria. Sim ou não, igreja? É a palavra de Deus. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Eu gostava do Marcelo Rezende, não vejo mais. Estava ficando oprimida. Porque eu gosto do jeito que ele fala, sabe? Eu gostava. Põe na tela para mim. Ah, rapaz, tá chega. Não amava ficar rindo. Eu falava, Denise, que você está assistindo isso? Estava começando a ficar meio pressa. E aí eu entendi a palavra. Que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídios, de sangue, de morte, de desgraça. Não é que você tem que ser uma pessoa desinformada. Não é isso. Mas do que nós estamos mais cheios? Aonde que nós paramos para receber, para ouvir? Porque nós nos alimentamos pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos. Sim ou não? Por aquilo que nós falamos, porque nós falamos e nós ouvimos. Quando nós falamos, a gente ouve o que a gente fala também. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? As más notícias, ouvir as desgraças, ouvir o pessimismo de uma pessoa que só vê demônio dentro da igreja, vê isso, vê aquilo, nunca vê o que o Espírito Santo está fazendo. Você não consegue ver? Deus é o dono da igreja do Senhor na terra, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, independente de nós. Ele não precisa de nós. O que Ele tem para fazer, Ele faz. A igreja é dEle, é para a glória e honra dEle. Ele levanta, Ele abate quem Ele quer, Ele tira, Ele põe. Ele é Deus. Ele é fogo consumidor. Amém? Olha que sério, amadas. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. É o que ela disse, Alice, aqui. A nossa vida é feita de escolhas. Eu escolho o que eu vou ver. Eu escolho o que eu vou ouvir. O que tem que ocupar o meu pensamento? É bom? É verdadeiro? É puro? Há louvor?
a virtude, a boa fama, nisso ocupe o meu pensamento. É bom? Por que eu vou ouvir o que não é bom? O que não me edifica, o que me traz pessimismo, o que me traz medo, o que me traz opressão, o que me traz desesperança, o que me traz desânimo. E muitas vezes é entre o povo. Eu não estou falando muitas vezes de fora, eu estou falando muitas vezes dos de dentro. E das nossas escolhas, do que a gente ouve, aonde a gente para ouvir, para conversar. Se cerque de pessoas cheias do primeiro amor, de pessoas que estão cheias de esperança, que querem evangelizar, que a boca está cheia da palavra de Deus, que não vive para ficar falando mal da igreja, mal dos irmãos, mal da política, mal da Dilma, mal. A gente não foi chamado para falar mal. A gente tem que parar de ficar falando mal das autoridades. Nós temos que parar. Esse não é o nosso papel como filhos de Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos orar. Se Deus nos mostra coisas, nós precisamos orar. Sim ou não? Aí continuando. E fechamos os nossos olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. E verão a terra que está longe. Amém? Os teus olhos verão o rei. Aqui, nós habitaremos nas alturas. Salmo 91. O que diz o Salmo 91? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, descansarei. Então, por que não há descanso muitas vezes nas nossas almas? Por que há tanta tribulação? Por que há tanta opressão? Por que há tanto medo? Por que há tanta angústia? Há alguma coisa muito errada aí, porque essa não é a promessa de Deus. O que é o descanso? É a confiança. Diga, confiança. Mas nós só podemos confiar quando nós estamos cheios dessa esperança. Quando nós andamos na presença de Deus. Quando nós nos enchemos das coisas que alimenta a nossa fé, que alimenta o nosso espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A carne se vangloria. Eva cobiçou Lúcifer. Ele cobiçou ser como Deus. Eva desafiou Deus sendo obediente. Por todas as vezes que nós queremos nos colocar no lugar de Deus, todas as vezes que nós queremos tomar a frente de Deus, nós cometemos um grande pecado. O pecado de queremos ser Deus. O pecado de acreditar que é na nossa força, é na nossa capacidade. E nós simplesmente rejeitamos uma coisa chamada graça. Sim ou não? Graça é favor imerecido para todos nós. Não importa se tem 10 anos de conversão, se tem 1. É o entendimento da paternidade de Deus. É o entendimento que não é por merecimento, mas é por gratidão. Repete comigo, não é por merecimento, mas é por gratidão. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos quando Deus encontra, o Pai Celestial encontra em nós corações gratos. Você comeu hoje? Obrigado, Senhor. Eu contei uma história no congresso. Eu sei que eu já recontei essa história umas 2 vezes, mas tem gente que não ouviu, mas é que tem muito a ver. Eu não vou contar a história toda, mas eu sou convertida há 20 anos. Com 2 anos de conversão, eu conheci um menininho de rua, todo sujo, que me pediu comida. E eu falei para ele, não vou te dar, achei que ele ia usar droga, fui evangelizar um menino. E o menino com um sorriso daqui a aqui, cheio da alegria do Senhor, porque a alegria não é uma condição externa, é uma condição interna. Sim ou não? Mas muitas vezes nós estamos invertendo essa ordem, nós temos buscado alegria naquilo que é externo, nos sonhos pessoais, nas necessidades, nas bênçãos, no que Deus não fez, no que Deus já fez. Em coisas extraordinárias, espetáculos grandiosos. Deus é simples, Jesus é simples. E simplicidade não tem a ver com riqueza ou pobreza, tem a ver com condição do coração. Tem a ver o quanto de compaixão, de misericórdia você tem pelo seu próximo. Seja ele pecador, seja ele certo, seja ele impuro, seja ele santo, seja ele do que for, porque as pessoas precisam ver a alegria do Senhor em nós. As pessoas precisam ver a simplicidade, a humildade. Sim ou não, amadas? Um olhar, amadas, um sorriso.
Não espere que alguém te olhe com amor. Olhe você, sorria. Porque o jugo do Senhor é leve. Leve. Precisamos ser leves. Neemias 8:6. A alegria do Senhor é a nossa força. O diabo não quer roubar o seu carro, o seu dinheiro. Ele pode até usar os demônios dele para te entristecer. Mas eu vou te garantir uma coisa. Ele não quer coisas materiais suas roubar. Ele quer roubar a sua alegria. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer roubar a sua pureza de criança. A simplicidade. A simplicidade. Pular no braço, no cangote da irmã que chega na igreja. Te amo. Sabe? Simples. O evangelho de Jesus é simples. Mostra os dentes. A pessoa não sorri para você, continua sorrindo, não importa. Sabe por quê? Porque quando você sorri, você brilha a glória de Deus para as pessoas que estão perto de você. Sem nenhuma palavra, você contagia. Deus te deu o sorriso. Porque quando você sorri, principalmente em meio às dificuldades, você diz: eu sei em quem eu tenho crido. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Mas você não deixa de semear amor. Você não deixa de semear bondade. Você não deixa de semear o amor para as pessoas que te cercam. Dê voto de confiança para as pessoas. Haja com compaixão. Exercita mais compaixão, mais gentileza. Sim ou não, amadas? Jesus era assim. Jesus era gentil. Jesus veio para trazer dignidade às mulheres. Naquela época, a lei mosaica dizia que um homem não podia nem entregar um dinheiro na mão de uma mulher, porque ela poderia estar menstruada. E se ela estivesse menstruada e um homem tocasse na mulher, a mulher era tida como impura. Mas Jesus não estava nem aí para agradar a homens, Ele queria agradar o Pai. E muitas vezes nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas. Não importa. Não rejeite ninguém. Não acuse, não aponte. E os religiosos da época apontavam para Jesus: aquele lá se diz filho de Deus, anda com publicanos e pecadores, porque ele fazia diferença nas trevas. Não adianta nós queremos só estar na luz. Nós precisamos fazer a diferença com os perdidos. Ser leve, sentar, olhar nos olhos das pessoas, ouvir as suas histórias, ouvir as suas dores. Não enfiar a Bíblia goela abaixo na vida das pessoas, fazendo com que você, achando que elas têm que crer porque você está obrigando. Não, é no amor, é no olhar, é no sorriso, é na humildade, é na simplicidade. Nós precisamos disso para esse tempo, igreja. Em nome de Jesus. Vamos tirar esse ranço maldito de religiosidade, essa coisa escrota, que a gente se acha os melhores. Está errado. A palavra de Deus diz que muitas vezes os filhos das trevas seriam mais sábios que o da luz. Isso é muito sério. Quando perdemos a alegria do Senhor, que é a nossa força, quando nós estamos cheias de nós mesmas. João 7,18 diz: quando estamos, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, que vive se queixando, vive murmurando, ou vive questionando, ou vive... Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. João 7,18. Quando já não somos gratos, um coração alegre é um coração grato. Amém? O gordinho já está descansando, deixa ele lá. Tá bom, se ele tiver acordado. Eu aprendi uma música quando eu era criança, tão simples. Ele vai vindo, eu vou cantando. Talvez vocês conheçam. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão,
tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Agora eu vou cantar que o apóstolo canta para ele. Vocês querem ouvir? Não sei se ele vai ficar tão feliz quando o Rina canta. O Rina falou: essa é a minha música de quando eu era criança, que a minha mãe cantava para mim. Tá bom. É assim. Quero ser um missionáriozinho, pregar a palavra, falar de Jesus, cantar para sua glória, adorar seu nome. Amém? Amém, Godinho? Fala oi pro pessoal. Isso aqui é a Raquelzinha, minha princesa também, em 9 anos. Olha lá. É só alegria. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Mas é simples, diga simples. Fala para quem está do seu lado. É simples. As coisas mais profundas de Jesus, ela é simples. Jesus usou as aves dos céus. Jesus usou exemplos tão simples para nos ensinar verdades profundas e espirituais, sim ou não? Amém? E daí, há um grande problema na nossa caminhada com Ele. Eu quero que você abra em 2 Coríntios 11, versículo 3. Põe para mim, põe na tela. Põe na tela. Isso aqui eu vejo, isso aqui eu assisto. Põe na tela. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Amém? E eu vou falar um pouquinho de como que nós nos apartamos dessa simplicidade. Quando nós entramos, sem percebermos muitas vezes, nesse engano, né? O que é o simples? É o oposto do complicado. O problema é que quando a gente começa a se aprofundar espiritualmente nas coisas, a gente tem que tomar cuidado para não complicar. E para não tomar das mãos de Deus o controle, porque Ele está no controle, sim ou não? Amém? Mateus 6:22 fala algo muito sério. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. A criança, ela tem essa pureza. Ela não vê a maldade. A gente precisa ter os nossos olhos purificados pelo sangue do Cordeiro, os nossos olhos espirituais, enxergando com os olhos de Cristo. Entende? Lá em Salmo 131, diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. E nós falamos de olhar, não foi? Nem altivo o meu olhar. Você quer ter a simplicidade de Cristo? Não tenha um olhar altivo. Não tenha um olhar soberbo. Olhe com misericórdia para as pessoas. Não importa o seu problema, porque a amargura do coração faz a gente ter olhos altivos. As mágoas, os traumas, os ressentimentos, a bagagem, a carga da vida. Mas você já deixou isso na cruz, sim ou não? Está lá na cruz. O seu passado não é o seu presente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é.
Você não é o seu passado. Você é aquilo que Deus diz que você é hoje. Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma nova criatura em Cristo. Não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nós só queremos aquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos diminuir para que Ele cresça. Eu sempre digo isso, de tudo que Deus me deu, eu quero em dobro para os meus filhos espirituais, para os meus filhos na fé. Eu quero que eles sejam muito melhores do que eu, na pregação, no louvor, em tudo que um dia Deus me deu pela misericórdia. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou da garganta do inferno, de uma overdose de cocaína. De uma overdose de cocaína. Os demônios estavam me cercando, tinha correntes nas mãos deles, eles vieram para me arrebentar. Em 95, triste, infeliz, também fazia trabalhos, desfilava, era magra. Quem me via falava: nossa, ela tem tudo. Depressão profunda, queria morrer. A alegria, ela não é uma circunstância externa, ela é algo que precisa acontecer aqui de dentro, de um coração grato, de um coração apaixonado. É dando que se recebe. Sabe por que muitas vezes a gente fica cansado e opresso? Porque a gente fica querendo receber. Mas quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente busca a glória de Deus nessas coisas. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Coloca 1 Coríntios 2:1, por favor. 1 Coríntios 2:1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou com persuasão de palavras, ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer coisas profundas, revelações extraordinárias. Sabe qual é a revelação? Mantenha a humildade. Quer ver a revelação profunda? Vou te falar, vou te dar uma revelação profunda. Mantenha a humildade, a simplicidade de Cristo e a pureza do Evangelho. Você já está do jeito que o Senhor quer. Essa é a maior das revelações para esses dias. Todo o misticismo, toda a vanglória, tudo aquilo que glorifica o homem, tudo aquilo que exalta o homem, é contrário a Deus. Então, por que a perturbação, a opressão, o cansaço? Mateus 18, 4 a 5 diz: portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino, no reino dos céus. Mas a sofisticação, imagina, olha a idade que eu tenho, vou ficar chorando, levantando as mãos. Quanto maior a entrega, mais Deus se derrama, mais Ele te enche. Levante as suas mãos na presença de Deus, entregue com compaixão. Existem lugares no mundo que cristãos agora estão sendo decapitados só por crerem em Cristo. Nem Bíblia eles têm. É um tempo de voltarmos a ter uma gratidão profunda, porque a gratidão vai arrancar a opressão, vai arrancar o medo, vai arrancar o desânimo, a tristeza, a desesperança. Não apartai de vós a simplicidade e a pureza de Cristo. Olha só, Isaías 64:6 diz assim: que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Quando a gente fica buscando a nossa justiça própria, ainda que as nossas razões sejam legítimas, a gente só traz frustração, opressão, angústia, ansiedade, sim ou não? A gente busca essa justiça. Deixe que Deus seja justiça na sua vida. Deixa que Ele faça justiça na sua vida. Apenas descanse, confia. Se doe, sirva. Leva a glória de Deus. Porque tudo aquilo que você não pediu é o que Deus vai te dar. Quando Ele está no centro, quando Ele realmente é o Senhor e Salvador. E quando a palavra de Deus diz lá em Isaías que a nossa justiça é trapo de imundícia, o trapo de imundícia era como era o pano que a mulher usava no seu ciclo menstrual.
E por que isso? Porque isso sim significa impureza. A fé, muitas vezes você olha para o seu marido, você olha para alguém que você convive, começa a olhar com olhos bons, começa a ver o que ainda não aconteceu, chama a existência o que não existe, porque você carrega a presença mais gloriosa do universo, que é a presença do Espírito Santo. E você precisa profetizar sobre aquilo que você não está vendo. Profetiza no vale de ossos secos: Senhor, eu não estou vendo essa minha situação financeira sendo resolvida, mas pelo poder que há na cruz, Deus, eu creio que o Senhor vai me dar as estratégias, o Senhor vai abrir as portas, e eu vou viver o maior milagre que eu já vi na minha vida. Sabe o que Deus faz? Anjo, vai e abençoa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, impossível, impossível. Eu posso ter fé para dar todos os meus bens aos pobres, 1 Coríntios 13. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. Eu posso expulsar demônios. Eu posso falar muito bem. Mas sem amor, de nada disso vale. Eu posso ter dom de revelação, profecia, dom de curar enfermos. Sem amor, nada disso tem valor. Um amor incondicional, um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, que tudo espera, suporta. Porque se Deus ainda não fizesse nada, ainda assim nós tínhamos que glorificar, adorar, bendizer, exaltar, amar, sorrir, porque nós estávamos fadados às densas trevas, e Ele nos transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O seu nome foi escrito no livro da vida. Jesus derramou o sangue dele para que tivéssemos vida eterna. Nós não podemos comprar a vida eterna, e também não é pela nossa bondade, é pela fé, é pela graça. Sabe como a gente se santifica? Não é recebendo uma lista de não podes. A gente se santifica por o quanto nós estamos cheias dessa presença. Não é no esforço. Quanto mais perto de Jesus eu estou, quanto mais na palavra eu estou mergulhada, quanto mais na graça, no amor, na humildade, mais eu me santifico, porque isso é um processo natural de quem ama a Deus, não de quem é obrigado a fazer coisas, porque homens mandaram. Essa é a verdadeira santificação, é o quanto você está cheia do Espírito Santo. Amém? Jesus, Ele te tocou para te curar, Ele te trouxe dignidade. Ninguém pode te roubar a tua dignidade. Ninguém pode dizer para você quem é você, porque Deus já disse quem é você. Bem-aventurada, abençoada, filha amada, meninas dos seus olhos, muito mais que vencedora em Cristo. É isso que você é. Ele te aceita, Ele não te rejeita. Quando aquela mulher entrou correndo, que Jesus estava ali com os religiosos, todos já olharam com aquele olhar: o que essa mulher está fazendo aqui? Jesus não rejeita ninguém. Por que nós vamos rejeitar? E aquela mulher ali se quebrantou, e o Senhor sorriu para ela, e o Senhor sorri para nós todos os dias. O que você, me conta a tua verdade, o que você precisa? Intimidade. Porque os pés, quando ela lavou os pés de Jesus, aquilo representava o ápice da intimidade com alguém. Quem lava os pés de uma pessoa? Quem se permite ser lavado os pés? Isso é uma coisa muito íntima. E Ele nos chama para essa intimidade. Tem um texto que eu amo, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se nós não usamos de misericórdia com as pessoas, Deus não usará de misericórdia conosco. Porque o juízo triunfa, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. A misericórdia triunfa, acho que é o 12. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos estabelecendo juízo sobre as pessoas. Sim ou não, amadas? A gente faz isso ou não? Mas nós seremos conhecidas pela misericórdia, pela compaixão. Isso não quer dizer que nós não vamos falar a verdade para os nossos amigos, porque a palavra de Deus diz também que leais são as feridas feitas pelo amigo que ama, porque o beijo dos bajuladores, o beijo dos que odeiam são enganosos. Ame e louve a Deus pela amiga que te fala a verdade, que olha nos seus olhos e fala: você não pode fazer assim, você não pode sair falando do teu marido para as pessoas, você está errada, não expõe a sua família. Você vai falar: você está me dando lição de moral? Não, ela está sendo sua amiga. Você não pode usar essa roupa, você está se expondo demais, cuidado. Você é uma filha de Deus, é uma serva de Deus, não se exponha dessa maneira. Isso é amiga. Ame as pessoas que falam a verdade, porque a gente vive num mundo que vive para agradar as pessoas, mas a gente precisa mudar isso, essa cultura. A gente não pode querer ficar tentando explicar para quem não quer entender. Você gasta toda a tua energia, e a pessoa fala: não, mas não é isso, desculpa, não concordo com você, eu tenho a minha opinião, e você está na palavra, está tentando explicar. Só exorta, só fala o que a Bíblia diz. Saia, fuja daqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder que opera na vida dos perdidos, dos pecadores, dos que estão dentro ou fora da igreja. O Espírito Santo continua convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele ainda é o presidente da igreja do Senhor no Brasil e na terra. Ele é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é Deus. Não podemos querer fazer o papel de Deus com persuasão de palavras, achando que é nós que vamos convencer. Não. É a nossa oração, é o nosso joelho no chão, é o nosso clamor na presença do Senhor, é o nosso choro, é a nossa intercessão. Amém? Eu, Denise, sou falha, eu erro, mas eu quero aprender todos os dias. Você pode dizer isso? Fala o seu nome. Eu, fala o seu nome. Denise, sou falha, erro, às vezes sou sem misericórdia, às vezes julgo, critico, mas eu quero aprender a ser mansa e humilde de coração. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Mas muitas vezes nós vamos a pessoas, nós vamos muito mais aos homens para tentar nos ajudar do que nele. A gente começa a fazer uma oração, não sente nada, para de orar. Romper na presença de Deus requer tempo. Você é como o pastor Cirilo falava muito isso. É como você saindo da terra no centro da gravidade. É aquele esforço, mas depois que sai, aí você não quer mais sair da presença. Aprender a romper na presença de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos? Continua, pô. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus podia falar: aprendei de mim que sou santo, aprendei de mim que sou justo, aprendei de mim que sou fiel, aprendei de mim que sou bondoso. Ele disse duas coisas, que é a base para tudo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém? Porque o meu jugo é leve ou suave. Sabe aquela gíria? Pô, tá suave. Tá suave, irmão. Tá leve. Nós precisamos ser leves, porque ficar botando jugo, Satanás já faz isso muito bem feito. Culpa, acusação, medo, não precisa fazer o trabalho dele. Ele faz isso muito bem.
Sabe, às vezes as pessoas erram com você. Dá um voto de compaixão para ela. Olha nos olhos dela e fala: irmão, eu te amo, eu te aceito como você é. Exercita a misericórdia e compaixão. Porque quanto mais você tiver misericórdia, mais misericórdia você recebe do Senhor. A gente pode conhecer tudo do que diz respeito à palavra, mas é sobre essas coisas que o Senhor nos chama nessa noite. Um coração ensinável, porque Ele diz: aprendei de mim. A gente aprende com as pessoas, Deus usa pessoas para nos ensinar, mas Ele diz: aprendei de mim. No meu exemplo, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, para que vivamos na simplicidade de Cristo, precisamos ter corações ensináveis. Eu aprendi com aquele menininho de rua, que ele estava alegre numa dificuldade tremenda, passando fome, necessidade, e ele falou: eu estou muito feliz, eu sou crente, eu não vou usar droga. Você é crente? Não. Eu sou servo de Deus, mas eu estou feliz porque minha mãe está na cadeia, mas se converteu na cadeia. E Deus não tem me deixado faltar nada. E eu estava reclamando aquele dia por causa do salário que eu tinha recebido. E aquele menino feliz: tia, eu estou feliz e você não sabe. Ainda fui batizado no Espírito Santo de madrugada orando. Na rua, morando na rua. O que isso quer dizer? Que a alegria não depende de circunstâncias externas, mas de quanto nós temos fé e de quanto somos gratos. Não apartai de vós a simplicidade de Cristo e a pureza do Evangelho. Em tudo dai graça. Tudo. A partir de hoje você vai sair daqui, você vai começar um ano diferente. Senhor, eu comi. Quando vier aquela murmuração, como o povo no deserto, Deus mandava, a comida não estava boa, tudo era um motivo de reclamar. Quando vier a murmuração, você tem que condicionar a sua alma, a confiança, a gratidão. Senhor, obrigado, eu comi hoje. Pai, obrigado, eu estou passando a luta que eu estou, mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Eu não estou vendo ainda a minha família transformada, mas eu vou ver, porque a promessa tua não falha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Nós andamos por fé e não por vista, não por aquilo que sentimos ou por aquilo que vemos, mas por aquilo que Deus promete para nós e para os nossos amados. Isso é fé. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Não adianta os dons, não adianta as performances eclesiásticas. É o amor. É o amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. A alegria é um fruto do Espírito. A simplicidade é o que Deus nos pede. A humildade, a mansidão. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Simplicidade está na gratidão. Simplicidade está na alegria. Simplicidade está nas coisas, nas pequenas coisas da vida. No sorriso, na gentileza, na pureza, nos olhos bons, na fé, na confiança, na lealdade. Está em fazer a sua parte, está em se autoexaminar, não examinar o outro, mas a si mesmo. Falar a verdade às pessoas, olhar nos olhos dela com amor. Falar a verdade em amor. Toda vez que Jesus ia exortar a igreja dele, as igrejas de Apocalipse, ele falava: conheço o teu trabalho, conheço o teu labor, conheço o teu esforço, conheço as suas boas obras, mas o que tenho contra ti. Quando a gente vai ter que tratar de questões, se comunicar e falar de questões difíceis, começa elogiando, começa pontuando a qualidade das pessoas, porque Jesus fazia isso. Ele enxergava as coisas boas que as pessoas tinham e valorizava as pessoas. Valorize as pessoas, seja grata às pessoas, devolva o mal com o bem. Simplicidade está na esperança e no amor de um Deus que se doou e se entregou por cada um de nós. Simples. Amém? Mas eu quero que você abra agora 1 Timóteo 4:1, por favor. A gente já está acabando, tá? Por mim, eu ficaria com vocês a madrugada inteira compartilhando da palavra, porque eu sou completamente apaixonada pela palavra de Deus. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, que em tempos vindouros, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui o apóstolo Paulo se dirigia a Timóteo,
filho na fé, ele se dirigia à igreja, não a pessoas que não conheciam a Deus, mas a pessoas que conheciam. E a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esses espíritos, sobre essa doutrina de demônios. Essa noite é uma noite que nós vamos orar e profetizar contra toda apostasia nas nossas vidas. Deus não precisa de muitas pessoas, Deus precisa de pessoas com fé. Se você tiver com todo o teu coração, Deus vai usar a nossa oração, porque nós precisamos orar, amados. Vamos ler 2 Timóteo 3, de 1 a 7, que é um outro texto muito importante. Sabe, porém, isto, eu acho que eu vou ler aqui na minha versão, que eu prefiro. Espera aí, gente, rapidinho. Rapidinho, tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Vamos lá. Esse texto fala em não se deixar contaminar pelos que já estão dominados pelo engano. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Em algumas versões, egoístas, amantes de si mesmo. E aqui ele fala da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia no grego é o esfriamento, é o esvaziamento espiritual, é o retroceder, é o afastar-se de alguém, é o esfriar na fé, é o abandonar, é o tornar-se infiel, é perder a visão, é fugir de alguém. O que seriam esses espíritos enganadores? Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra, e sem perceber, é tudo aquilo que traz a glória para o homem. É tudo aquilo, é quando se usa a palavra de Deus para se vingar, ou para buscar interesses próprios, cargos ou interesses pessoais, ou mesmo usar a palavra para ofender e ferir pessoas. Uma vez uma pessoa chegou na casa dos meus pais falaram que não poderiam, que aquela pessoa não poderia morar lá, quando eu era missionária ainda, porque eu tive uma direção de que não seria o ideal, e depois realmente houve um problema muito sério com aquela pessoa. Ela se encontrava em pecado, e ali era uma situação muito específica de Deus, e aquela pessoa até então ela estava boazinha, ela se encheu de ira, olhou para os meus pais e falou: maldito o homem que confia no homem. Usou a palavra para ofender, para ferir. O inimigo, o diabo, usou a palavra de Deus no deserto. Para quê? Para tentar enganar Jesus. Mas você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E o Senhor na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você está passando necessidade, mas o Senhor não, mas aí a igreja que você vai não prega aí que prosperidade. Aprendi a estar contente em qualquer circunstância, na abundância, na escassez, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? O engano. O que é a doutrina de demônios? É quando nós queremos determinar o que Deus tem para fazer. É quando as coisas não acontecem do nosso jeito.
E a gente arruma argumentos espirituais muitas vezes para confrontar. E não acreditamos mais na essência e na verdade da simplicidade que há na palavra. Esse engano que vem com a deslealdade, que vem com uma aparência de piedade, com muita espiritualidade, mas com peso de julgamento, com peso de crítica, com incredulidade, com dúvida. As distrações, o ativismo religioso, estar na igreja muitas vezes, mas ter pouca intimidade com Jesus, não estar tanto na presença dEle. E aí cria-se uma expectativa em homens, em pessoas, e obviamente nos frustraremos, porque os homens vão errar, os homens vão falhar, e os nossos olhos vão se tornar impuros. Quando aquela mulher, a mulher estava no período de menstruação, Jesus não quis saber se aquela mulher estava em período de menstruação. O amor cobre multidão de pecados. Ele tocava nas mulheres, ele deixava que as mulheres tocassem nas suas vestes, ele não queria saber, porque ele tinha algo muito maior a se revelar. Quando os discípulos olhavam para Jesus e viam Jesus lavando os seus pés, eles deviam ter ficado com uma cara: como assim? Ele não se diz o Filho de Deus? Como é que ele lava os meus pés? Porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Maior é aquele que diminui. Maior é aquele que não revida na mesma moeda. Quer ser superior? Não bate de frente. Deixa que Deus seja a tua justiça em todas as coisas. Sim ou não? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também engane a muitos. Porque a serpente, ela conversou com Eva. Sim ou não? Mas por que ele não deixou? É quando a gente começa a ouvir as vozes da incredulidade, as vozes do desânimo. Cuidado com as pessoas que te cercam, cuidado com as pessoas que você ouve. Sim ou não, amadas? Foge, a palavra de Deus diz: foge de pessoas que vivem para criticar, vivem para apontar, vivem para murmurar. Sim ou não? E se você chegar é para você fazer a diferença, falar: não, o nosso Deus está aqui, Ele vai mudar todas as coisas. Nós estamos nele, nós vamos viver o melhor tempo. Amadas, nós vamos viver o tempo mais precioso que já se viu ano que vem. Tempo de júbilo, tempo de alegria, tempo de nós nos movermos no profético, tempo de dançarmos, pularmos na presença de Deus, nos alegrarmos, sorrirmos. Mas diga: precisa começar em mim. Sabe o que eu disse hoje para Jesus? Senhor, isso precisa começar em mim. Eu estava me sentindo pesada, Denise. Porque é muita coisa ouvindo, bombardeada. Eu falei: Senhor, eu creio, nós vamos viver. Profetiza no vale de ossos secos, profetiza alegria, profetiza vida, profetiza esperança, novos sonhos, novos projetos de vida. Por que parou de sonhar? Não vamos viver por inércia, não vamos viver escravos disso. Vamos nos relacionar, vamos se encontrar, vamos orar, vamos estar junto. Isso aqui, e eu falo, eu amo usar essa rede para pregar. Quem me segue sabe, eu amo colocar a palavra de Deus, eu amo falar das coisas que Deus tem me revelado. Deus me revela, eu quero compartilhar, porque também isso pode ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Sim ou não? Mas na maioria das vezes, isso vem para trazer inveja, vem para trazer ilusão, engano. Amém? Eu quero rapidamente, para finalizar, citar alguns tópicos que foram ditos. Qual é o termômetro da apostasia? É o egoísmo, como
nós lemos. É quando a gente só olha para nós mesmas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas. Ficamos aprisionados no nosso eu, nas nossas dificuldades. Mas quando nós cuidamos da obra de Deus, quando nós cuidamos das pessoas, quando nós servimos, Deus vai e ilumina o nosso caminho e traz luz a tudo aquilo que está em trevas e nos abençoa e abre portas. Porque quando nós estamos presos em nós mesmos, a incredulidade chega, a ira chega, a gente não tem mansidão. O avarento é um indivíduo extremamente apegado ao dinheiro, não consegue dividir o que tem. E também não é só, é uma falta de generosidade como pessoa também. A avareza de ser tudo para si. O jactancioso é aquele que faz alarde de suas qualidades ou proezas. Essa pessoa revela arrogância, que é o contrário da humildade e do equilíbrio. O arrogante é aquele que pretende e se considera ser superior ou melhor que os outros. Tem aqueles que blasfemam. A blasfêmia é desrespeitar ou duvidar do que o Espírito Santo de Deus está fazendo e vai continuar a fazer. Amém? Tem os desobedientes. Uma coisa também, que a apostasia, ela vem quando nós matamos a visão da nossa igreja. A gente já não acredita mais nos nossos pais espirituais. Quando era criança acreditava, se movia na pureza, se movia na fé. Agora são muitas dúvidas, são muitos julgamentos, são muitas críticas. Sim ou não? Quando se perde a visão, do lugar onde Deus te colocou, de onde o Senhor te colocou, do seu chamado, a apostasia vem. A desobediência aos pais, a insubmissão, porque hoje mudou, inverteu. Os pais têm que agradar os filhos, não os filhos aos pais. Você não está fazendo, você não é mais assim, uma necessidade, uma cobrança de que seja suprido naquilo que diz respeito muito mais a uma intimidade, a uma vida na presença de Deus. Deus pode falar muito, se revelar de uma forma muito mais poderosa na sua vida do que na vida de alguém que tenha um cargo dentro de uma igreja. Tudo depende de quanto nós estamos inseridos dentro dele. Sim ou não, amadas? E o que mais? Qual é outro sintoma da apostasia? A irreverência, não, o ingrato agora. Não consegue ter gratidão. O irreverente, que não mostra reverência pelas coisas sagradas, por horários. Por exemplo, hoje o culto começou às 8, não dava para começar. A igreja, o pessoal estava chegando. Vamos tentar ter compromisso com horários. Amém? Desafeiçoados, aquele que perdeu a afeição por irmãos. É o mesmo que o desafeto. Não se afeiçoa mais, não se quebranta, não consegue se quebrantar. Tem a consciência cauterizada. É o caluniador, aquele que faz calúnia e difama. É o que não tem domínio de si. São aqueles que são inimigos do bem. Mas isso é religiosidade. Agora eu sigo a Deus, agora eu não posso ver isso, eu não posso fazer aquilo. Nós precisamos ser crentes, sim, pessoas diferentes. Não podemos ser amigos do mundo, porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso não quer dizer que você não vá falar com as pessoas ou evangelizar, mas você tem que ser a influência, não a influenciada. Sim ou não? Amém? As pessoas precisam ver convicção na nossa fé. Tem os cruéis, que são as pessoas desumanas, que não se compadecem mais. Os traidores, os atrevidos. Eu falo mesmo, eu falo na cara. Não é porque você é pastor, não tem respeito, não tem mais reverência, não tem consideração. O enfatuado é aquele que está cheio de vaidade e pretensão. Foge desses. Feche os seus olhos por um momento. O se alegrar
Como o salmista disse, não busco coisas maravilhosas demais para mim. É uma escolha. A cobiça traz apostasia. Querer o que o outro tem, querer ser o que o outro é uma grande ilusão, amadas. A insatisfação de quem você é, ou uma ilusão de quem você poderia ser, só te afasta cada vez mais de Deus. Se ame. Escolha ser como Jesus. Não julgue por aquilo que os seus olhos veem. O coração é enganoso, é corrupto. Pai, tua palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor, que este tempo seja marcado, Pai, na tua casa. Eu oro, Pai, porque eu creio no poder da oração e no poder que há no nome de Cristo Jesus. Eu quero orar nessa hora e te pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer dentro de cada filha tua, Senhor, dentro de cada serva do Senhor, uma força, Deus, que vem do alto para tomar as decisões e as escolhas certas. A escolha de se alegrar, a escolha de crer, a escolha de ter olhos bons, olhos puros, a escolha de ser simples. Aquela que é convicta, que é justa e reta no falar. Senhor, arranca a raiz da amargura, o ressentimento, as expectativas erradas, as motivações erradas, a começar em mim, diga em mim, porque só assim nós habitaremos, Pai, nós habitaremos contigo por toda a eternidade. Não é por quantos demônios expulsamos, não é porque oramos e o enfermo foi curado, porque o teu nome opera sinais, maravilhas e prodígios, mas é o quanto nós somos parecidas contigo, Jesus. Como mulheres somos geradoras, somos as educadoras, somos aquelas que influenciamos os nossos maridos, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam. O Senhor deu isso à mulher, o Senhor deu à mulher gerar, Pai, gerar emocionalmente, tudo que diz respeito a Ti nas suas casas. O homem constrói a casa, mas quem transforma a casa no lar é a mulher. Dá-nos essa graça, Deus, dá-nos essa sabedoria. Nós queremos ser mulheres virtuosas. Não por quantas vezes nós estamos na igreja fazendo um monte de coisa, mas o quanto nós temos compaixão, misericórdia, simplicidade, humildade, obediência, submissão. O quanto, Pai, nós damos o nosso melhor em tudo aquilo que nós fazemos para a glória do Teu nome. Arranca todo o triunfalismo, toda a mania de acharmos que somos melhores que os outros. Tem misericórdia de todo, ó Deus, de todo julgamento. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, por todas as vezes que nós não nos alegramos, por todas as vezes que nós não agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.